Olá. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no material didático aqui, o módulo 1, P2. E a nossa ideia é entender um pouco melhor como a ciência funciona na prática. Isso aí. E vamos começar com algo que todo mundo conhece, né? Um comprimido efervescente jogado na água. Super familiar. Exato. A gente quer investigar como os cientistas criam e testam suas ideias, as hipóteses, sabe? E no caminho descobriu umas coisas sobre gases, líquidos, tudo a partir dessa efervescência. Parece simples, né? Mas tem muita ciência aí. Pois é. Como que uma coisa tão comum pode, assim, ilustrar princípios tão fundamentais? Bom, vamos desembrulhar isso juntos. A primeira coisa que o material aponta é a observação inicial, né? Você pega o comprimido, coloca na água e... psh, A mágica acontece. ele se dissolve, solta um gás, faz bolha. Todo mundo já viu isso acontecer. Mas a ciência não fica só no ver, certo? Não mesmo. A observação é só o começo. E aí o material propõe transformar isso numa ideia mais específica, que é a hipótese. O gás liberado ocupa lugar no espaço. Isso. É uma afirmação clara. Parece óbvio porque a gente vê as bolhas, né? Mas do ponto de vista científico precisa ser demonstrado. Esse passo de transformar o que a gente vê numa afirmação que pode ser testada. É fundamental. É o coração do método científico, né? Não basta só olhar as bolhas subindo. Tem que propor algo concreto sobre elas, como essa propriedade física de ocupar espaço, ter um volume. É isso que permite a investigação. E aí vem o desafio que o material lança. Tá, como é que a gente prova isso? Como montar um experimento para capturar esse gás e mostrar, sem dúvida, que ele ocupa um volume que dá para medir? Essa pergunta é ótima porque leva direto para a necessidade de criar um experimento, né? Pensar no design experimental. Exige uma certa criatividade, imagino. Sim, uma engenhosidade. Como que você isola só o gás que vem do comprimido? Que materiais usar para pegar esse gás e medir o espaço que ele ocupa? É um quebra-cabeça de lógica e de montar coisa na prática, mesmo que com material simples. E aqui que fica bem legal, o material não só faz a pergunta, ele descreve um jeito de fazer isso. E vai além, propõe medir quanto gás é liberado. Ah, quantificar, aí fica mais interessante ainda. Pois é, a pergunta muda para qual o volume de gás que um comprimido efervescente produz quando reage com a água. A lógica do experimento que eles descrevem é bem inteligente. Basicamente, a ideia é usar um sistema para pegar o gás que sai da reação num frasco, vamos chamar de frasco 2. Onde acontece a reação, né? Comprimido e água. Isso, e direcionar esse gás para um outro frasco, o frasco 1, que está cheio de água e virado de boca para baixo dentro de um pote maior com água também. Certo. Essa parte de virar o frasco cheio d'água é o truque. Por quê? Qual a função disso? Porque assim você cria um espaço lá em cima, dentro do frasco invertido, que não tem ar, ou quase não tem. Aí o gás que vem da reação entra por baixo, sobe. Ah, e fica preso lá em cima. Exato. E conforme ele entra, ele empurra a água para fora do frasco. O volume de água que sai é exatamente o volume do gás que entrou e ficou coletado ali. Entendi. Então, no final, você mede quanta água sobrou dentro desse frasco 1 Isso? e compara com o volume total que ele tinha no início. A diferença é o volume do gás. Exatamente. É uma medição indireta, né? Você não mede o gás diretamente, mas mede o espaço que ele ocupou deslocando a água. É uma forma bem eficaz de quantificar algo que a gente nem vê direito. Fascinante. E não só prova que o gás ocupa espaço, isso a gente vê pela água sendo empurrada, Sim, visualmente fica claro. mas permite medir esse espaço com uma boa precisão, né? Usando coisas como garrafas, tubinhos. O material até fala em usar massa de modelar para vedar. E essa menção da massinha é importante. Ela destaca o cuidado que tem que ter no experimento, a vedação. Imagino que seja crucial, né? Para não escapar gás por onde não deve. Com certeza. Qualquer vazamento pequeno no sistema ou se entrar ar junto com o gás na hora da coleta compromete a medida final. Muda o resultado. Exato. A precisão nesses detalhes, vedar direitinho, não deixar entrar bolha de ar na montagem, é o que transforma uma simples demonstração em uma medição quantitativa que a gente pode confiar.
Mostra bem a importância do rigor, sabe? Mesmo num experimento simples assim. Realmente uma forma muito engenhosa de pegar e medir o gás. Mas o material segue adiante, né? Ele muda um pouco o foco. Sim, ele começa a falar de outro tipo de gás na água. Aquele que a gente não vê normalmente. O gás que está dissolvido. Isso. A ideia é que mesmo a água que parece pura, tipo da torneira, já tem gases do ar dissolvidos nela. A gente só não vê. Invisíveis. Invisíveis. Claro que na água com gás de garrafa tem muito mais, né? Foi adicionado de propósito. E isso ajuda a ver alguns fenômenos. Como o exemplo da garrafa de água com gás. Exatamente. O material descreve, enquanto está fechada, sob pressão, o gás geralmente dióxido de carbono está ali, quietinho, dissolvido. Parece tudo uma coisa só, homogêneo. Mas aí você abre a tampa. Alivia a pressão. E aí o gás que estava dissolvido começa a escapar da água. Ele forma as bolhas que a gente vê subindo, o equilíbrio muda completamente. É como se o gás estivesse preso na água e, ao abrir, a gente desse a ele a chance de sair. Isso mesmo, a pressão é o gatilho principal nesse caso da garrafa. Mas o material vai além e explora outro fator que mexe com o quanto o gás consegue ficar dissolvido. A temperatura? Exato, a temperatura. Eles propõem uma observação bem simples, né? Pegar duas garrafas iguais de água com gás, abrir as duas ao mesmo tempo Sim. e deixar uma na geladeira e a outra fora, em temperatura ambiente. O que acontece? Bom, o que o material descreve é que a garrafa que ficou fora da geladeira, mais quente, perde o gás bem mais rápido. As bolhas param de subir antes. Isso. Ela fica choca mais depressa, como a gente diz. A explicação dada é direta. O aumento da temperatura é um fator que facilita o escape de um gás em qualquer líquido. Quer dizer, então, que a água quente segura menos gás dissolvido do que água fria. Exatamente. É um princípio físico-químico bem conhecido. Para a maioria dos gases, a solubilidade em líquidos diminui quando a temperatura aumenta. Ah, por isso que refrigerante quente parece que não tem gás. Por isso mesmo, ele perde o gás muito mais facilmente quando está quente. É uma coisa do dia a dia, né? Mas que mostra uma regra geral da natureza sobre como gases e líquidos interagem com a temperatura. Olha só. Então, a gente partiu de um simples comprimido efervescente. Algo bem comum. E percorremos, com a ajuda desse material, todo um caminho de investigação científica. Começamos com a observação, né? Formulamos uma hipótese clara, testável. Vimos como pensar e montar um experimento. Não só para testar a hipótese, mas para medir, para quantificar o fenômeno. E ainda exploramos um outro conceito importante, o dos gases dissolvidos, que a gente não vê. Mas que estão lá. E vimos como fatores externos, como a pressão e principalmente a temperatura, afetam esse equilíbrio entre o gás e o líquido. Fica claro como essas coisas que a gente observa no dia a dia estão ligadas a princípios físicos mais gerais. Não é só o comprimido borbulhando, né? É a física e a química trabalhando ali. Então, para a gente amarrar as ideias principais que vimos nesse material. Primeiro, que hipóteses científicas precisam ser testadas com experimentos, né? Não basta achar. Fundamental. Testabilidade. Segundo, vimos um jeito bem esperto de medir o volume de um gás, provando que ele ocupa espaço, usando aquele deslocamento da água. A medição indireta, mas eficaz. Terceiro, entendemos melhor que os gases podem ficar dissolvidos nos líquidos, mesmo sem a gente ver. A ideia da solubilidade. E quarto, e bem importante, que a temperatura mexe muito com isso. Geralmente, quanto mais quente o líquido, menos gás dissolvido ele consegue segurar. Exato. Essa relação inversa entre temperatura e solubilidade de gases é chave. E essa última parte sobre a temperatura Sim. me fez pensar numa coisa. A gente viu o efeito no pequeno, né? Na garrafa de água com gás. Mas e se a gente pensar grande? Tipo nos oceanos. Boa pergunta. Os oceanos são enormes. E absorvem muito gás da atmosfera, como o CO2, certo? Sim, são um reservatório gigantesco. Então, essa relação entre temperatura e quanto gás a água consegue segurar, ela também vale para os oceanos. Então, se a temperatura global está mudando, como a gente ouve falar... As mudanças climáticas, o aquecimento. Isso. Como será que isso afeta a capacidade dos oceanos de continuar absorvendo ou talvez até liberar esses gases, como o CO2? É uma conexão importantíssima.
A física básica, que a gente viu no experimento do comprimido e da água com gás, ela se aplica em escala planetária. Mudanças na temperatura dos oceanos podem sim alterar significativamente essa troca de gases entre a água e a atmosfera. É um sistema muito mais complexo, claro, mas o princípio fundamental que a gente discutiu aqui. O da temperatura influenciando a solubilidade. Estelar é algo bem relevante para a gente pensar conectando essa experiência simples com questões ambientais enormes que o planeta enfrenta. Fica aí a reflexão, né?